Vai começar agora o novo episódio do podcast da Lagoinha de São José. Ouça até o final, deixe o seu like e compartilhe, e ajude a espalhar a mensagem de Deus para outras pessoas. Olá, gente! Que bom que você está nos assistindo. Estamos de volta com o nosso podcast aqui da Igreja Batista da Lagoinha, em São José. Essa é a segunda temporada e eu quero dizer uma coisa para você. Não perca, porque Jesus preparou coisas lindas, temas especiais e importantes para que nós possamos aprender juntos, dentro da palavra, com experiências de excelentes profissionais, com experiências de homens e mulheres de Deus, capacitadas pelo Espírito Santo, para estar aqui conosco nesse bate-papo fantástico. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista da Lagoinha. Beijo no seu coração. Quero estar com você aqui durante um bom tempo discutindo a palavra do Senhor em temas importantíssimos aí para nós aprendermos juntos. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo da Poli e a Poli do Rodrigo. Boa noite, gente. Boa noite. O senhor sabe quando a gente apresenta assim, ó, o Rodrigo da Poli e a Poli do Rodrigo. E, ó, Beijinho, coisa linda. Bom, gente, é uma honra estar com vocês. Sempre quando nós ouvimos vocês falando a respeito de casamento, de família, de paz, de lares, sexo, amor, unidade, a gente sempre aprende. Embora eu tenha 33 anos de casado, mas ouvir vocês é sempre muito bom. O Espírito Santo sempre nos ensina através da vida de vocês. É um prazer, Poli. Fico muito feliz e obrigado, por aceitar esse desafio aí junto comigo. Bom, Rodrigo e Poli, 20 anos de casamento, mas 26 anos juntos. 26, meu. 2 minutinhos pra você me falar, como assim? E esses 6 anos? Esses que 6 rolou? anos foi só né? um ano de namoro. Eu e a Poli, a gente estava namorando, cismamos de ficar noivos, né, Poli? Vamos ficar noivos, vamos casar. Aí depois que colocou a aliança, a ficha caiu. Opa, peraí. Nós vamos viver de quê? Só de amor? Não. Aí nós ficamos mais 5 anos juntos, noivos. Aí depois a gente casou. Isso é o que ele conta, né, pastor? Porque na verdade ele já trabalhava e tudo, mas eu acho que a ficha dele caiu, né? Ele não era crente, não. Ele não era convertido ainda. Então ele brinca que eu tenho tempo de conversão maior do que ele, mas eu acho que essa é a história que ele conta e eu já aprendi a... Tá bom, meu amor, vou deixar. Não faça isso. É verdade. E 20 anos, né, Poli, de casamento. Esse ano, vamos lá. Fala aí, filha. Então, 20 É anos. muita história, né? É como a gente falou, quando a gente casou, o Rodrigo ele ainda não era convertido, já era cristão, mas de uma outra religião. E nesses 20 anos a gente passou por muita coisa, né? De tudo Eu acho que fomos forjados quase literalmente. tudo um pouco. A gente foi forjado literalmente. E quando a gente converteu e conheceu a palavra, o que é um casamento aí à luz da Bíblia, Deus tem nos moldado, Deus tem nos feito melhores esposo, melhor esposa, todo dia, né? E melhores pais também para os nossos filhos. Que bênção. E falando em filhos, tenho 2 príncipes, né? 2. O Caio com 19 anos, um homem. Um homem, né? Dia 22 desse mês, ele faz aí 19 anos. Maravilhoso. E atuante aqui na obra, no reino. Graças a Deus. É um presente de Deus, o Caio, para nossa equipe, para nossa igreja. E o Igor, né? O Igor de 14 anos, um outro príncipe esperto, atuou no teatro domingo, né? E aí, me conta desses príncipes que Deus deu para vocês. Nossos filhos, eles são literalmente a herança do Senhor na nossa vida. Eles nos ensinam todos os dias, eles nos fazem buscar cada vez mais em Cristo para a gente ser pais melhores para eles, porque dentro desse mundo, dentro de tudo que a gente tem visto aí, é um desafio gigante, né? Mas o Caio tá vindo aí, um servo valente, um menino de oração, dedicado, estudioso, tem aí um coração servidor, como o senhor falou, né? Já tá aí buscando aprender como servir mais aqui na igreja, servir as pessoas, falar do Evangelho de Cristo. E o Igor também. Eu brinco que o Igor tá vindo aí. Agora ele vai estar fazendo level up, saindo ali do Linker, indo pro Rockets, né? No próximo domingo aí a gente já tem o Igor sendo batizado, passando pelas águas. Nosso coração tá muito feliz, né, meu amor?
Coisa boa. E Rodrigo, prazer, né, estar com você e com a Poli como líderes de casais da nossa igreja. Temos duas igrejas aqui, com certeza você deve saber, nós estamos hoje em São José, mas nós temos também uma Lagoinha aqui na ilha, na cidade de Florianópolis. E você, Rodrigo, junto com a Poli, liderando os nossos casais, né? Me conta um pouquinho aí sobre esse desafio, o que Jesus tem feito em vocês e através de vocês. E é um desafio, meu pastor. Eu imagino, eu imagino. É um desafio. É um desafio porque a gente aprende muito também. Isso que é muito interessante da palavra, né? Uhum. Que a gente, ao mesmo tempo que a gente ensina, né, Paulo, as pessoas, a gente aprende com as pessoas, com a história de vida das pessoas. E a gente vê muitas vezes que as pessoas, o que falta é firmar, ter a bússola que é Jesus. Uau. A grande parte dos problemas que a gente tem enfrentado é quem é a sua referência? Uhum. Né? Então, tem sido um desafio. A gente vai para 4 turmas já que nós estamos fazendo de bem A gente está casados. finalizando agora, né? Passamos aí dos 50% das aulas. A gente vai até dia 6 de maio com essa turma agora. 6 de maio, dia 11 tem a próxima formatura. Né? A gente espera conseguir fazer mais 2 turmas esse ano ainda. Tem o desafio de tratar com os pais e filhos também, tem mais esse desafio. Mais esse desafio. Mais esse desafio. E Jesus capacita. Mas está sendo bênção, está sendo bênção. A gente sabe que trabalhar na obra do Senhor ela é gratificante. Né? A gente sabe também que é desafio, é provação, mas isso tudo já foi avisado que ia ser. Então não tem surpresa. E o que a gente tem visto Deus fazer com esses casais, porque quando chega a turma, chegam os desafios, a gente fica sabendo ali, né, do desafio de cada um. E a gente olha um pro outro e fala, meu amor, como que a gente vai fazer? E a gente vai pro joelho, a gente jejua, a gente consagra, vai buscar orientação naquele que tudo pode. Porque nós dois mesmo, a gente fala assim, Senhor, é o Senhor através de nós. Porque os problemas são muito maiores do que a gente entende que podem ter solução. E aí Deus mostra que Ele consegue. E aí no final é aquela bênção que o Senhor já percebeu ali. E com isso a gente fica cada vez mais apaixonado por Jesus e por esse Deus maravilhoso que a gente serve. Né? Amém. E 4ª turma e bem casados, e Deus tem feito, e eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo. Bom, como vocês são líderes de casais, eu tenho certeza que você que está nos assistindo, está participando aqui com a gente, está curioso para saber sobre vários assuntos. E, Rodrigo, como você me explica, o que você me fala do casamento cristão? Primeiro a gente tem que falar um pouquinho o que é o casamento, né? Porque as pessoas pensam que casamento foi a invenção do homem, casamento foi a invenção de Deus. E como foi Deus que criou o casamento, Deus não criou sem ele estar ali presente. Uhum. Então tem Deus, tem o homem, tem a mulher, mas antes já tinha Deus. Né? Então o casamento cristão é a união de homem e mulher, conforme a palavra nos ensina, é a união a Bíblia nos ensina. Então, homem e mulher seguindo a palavra de Deus, se entregando à palavra de Deus, ao ordenamento e ao ensinamento que a palavra de Deus nos faz. E isso é um grande desafio, né? Porque quando eu casei, eu era um cristão, mas eu não era um seguidor da palavra. Né? Aquela pessoa que pensava o que interessava na Bíblia, né? Ou escutava de outras pessoas. Não, quando você começa a estudar a palavra, você vê que Deus instituiu o casamento, o que Ele quer, o que Ele espera do homem, o que Ele espera da mulher, o que Ele espera dos dois. E o casamento cristão são pessoas que estão firmadas na palavra. Não é... As pessoas confundem muito, assim, o cristão, ele ama, porque como Paulo ensina lá em 1 Coríntios 13, ele ensina, o amor não perece. Aí a gente escuta muito, né, Poli? O meu amor acabou. Não, o amor não acabou. Né? Então, um casamento cristão é aqueles que estão firmados no seguinte, a paixão, o fogo do relacionamento, do sentimento, ele pode ter esfriado. O casamento pode ter entrado em crise, mas o amor não acabou. Porque o amor, ele está ali. Né? Paixão, uma coisa, né, Poli? Amor... E é onde as pessoas confundem muito, pastor. É onde gera muita divergência, as pessoas criam expectativas em cima da paixão. Não desenvolveram ainda o amor, não entenderam na essência o que é o amor, que ele não é sentimento, ele é decisão. A gente tem visto vários canais tratarem hoje, mas as pessoas parecem que elas não sabem ouvir e processar, elas só escutam, né? Mas elas não ouvem e processam realmente o que é. E aí começam a criar essas expectativas e deixam se perder aí dentro da relação, começam a não admirar mais os parceiros, né? E a gente fala que o verdadeiro casamento cristão é aquele que sobrevive a toda a adversidade, porque ele não está firmado
em aliança de homens, ele está firmado em uma aliança com Deus. O casal, antes de qualquer discussão que um homem e a mulher eles têm que saber assim, eu estou honrando a Deus ou não. Porque o compromisso ele é muito maior. Né? A gente aconselha muitas vezes jovens que querem casar. Procure uma mulher que ame a Deus mais do que você. Olha aí. Procure um homem que ame a Deus mais do que você, a gente fala para as mulheres. Por quê? Porque o compromisso dele é com Deus. Não é só com você como cônjuge. Porque o compromisso, o homem falha, eu falho, a Polly falha, todos nós somos falhos. Mas Deus não vai falhar. Então, essa é a referência. É a garantia de sucesso. É a garantia de sucesso. É. E quando você fala de divergência, aquela polêmica de opiniões diferentes, melhor. Essa aqui você já ouviu, eu tenho certeza que você também. Incompatibilidade de gênios. Gente, pelo amor de Deus, fala um pouquinho para mim sobre isso. Incompatibilidade. Provavelmente, Polly, dezenas de mulheres já conversou com você. Isso entra muito dentro aí do esfriamento, né, no relacionamento. Endurecimento de coração. E as pessoas tomam essas frases prontas do mundo para justificar uma omissão dela. Porque quando a gente fala incompatibilidade, não viram isso durante o namoro? Aqui nós tivemos 6 anos, né, pastor? Como a gente começou brincando. Para poder entender se depois desse tempo todo a pessoa ainda acreditar que vai encontrar a pessoa lá de trás, do tempo do namoro, que vai ser aquele romance, aquela paixão a vida inteira, essa pessoa é muito imatura, né? Ou muito iludida, ou está firmada em coisas que são mundanas e não dentro da palavra. Porque quando a gente fala do amor, o amor ele é construído, ele é uma decisão. Eu escolho amar o Rodrigo todos os dias, com as qualidades, com os defeitos dele, com todas as virtudes, com tudo que eu gosto e tudo que eu não gosto. Ele não vai ser perfeito partindo da ótica que eu criei. Da mesma forma, eu tenho que entender que eu não sou perfeita partindo da ótica que ele criou. Mas ele fez um compromisso de me aceitar exatamente como eu sou. E isso, para a gente chegar nesse entendimento, é um nível de maturidade e de decisão e de entendimento do que é o verdadeiro amor. Que ele é essa construção contínua. E divergência existe, né? Não existe. Uma coisa são divergir de ideias, divergir de pensamentos, que é uma grande oportunidade. As pessoas veem assim, se a Polly não concorda comigo, quando o casal é imaturo, se ela não concorda comigo, ela começa a virar minha inimiga. Na verdade, são conversas difíceis que os casais têm que ter e têm que enfrentar. E a gente já fala isso lá no curso também, que a gente ensina os casais que assim, toda vez que você tem uma conversa difícil com o seu cônjuge, é porque Deus está levando o seu casamento para um outro nível. Toda conversa difícil, Deus te leva para um outro nível. Um outro estágio. E as pessoas têm medo de ter essa conversa difícil. Porque quando namorava, a conversa era aberta, olhava, já sabia o que o outro estava pensando, queria sempre estar agradando. Quando entra o casamento, as prioridades começam a mudar. Aí que entra o primeiro erro. Conquistei. Quando eu conquisto, a gente não para, a gente continua, né? E os seres humanos, a gente tem essa mania de eu conquistei, eu paro. Não, eu conquistei essa mulher, agora eu continuo agradando, porque essa é a minha missão. E essa divergência de ideias, elas vão existir, é comum existir. Saudável. É saudável porque é maturidade do casamento. Eu tenho uma história de familiar, eu tenho um histórico familiar, Polly tem um histórico familiar. Não tem como juntar 2 pecadores juntos e dá 100%, tudo converge para o mesmo ponto. Não, tem divergência. Só que às vezes coisas que eu trouxe da minha vida, coisas que ela vai aprender, coisas que ela trouxe da vida dela, eu vou aprender, e assim a gente vai caminhando junto. Só que o principal não é mais a opinião do Rodrigo, não é mais a opinião da Polly. É a opinião. O que a palavra nos diz sobre? Né? O que Deus espera da gente? Às vezes Deus espera que uma briga eu cale. E ele espera isso, porque ele quer que eu seja sábio naquele momento. Mas não é o papel de sabedoria da mulher? É dos dois, né, pastor? É dos dois. Você sabe que tem pessoas que dizem, não, mas a Bíblia manda ela ser sábia. Mas espera aí, as brigas acontecem só por causa que ela não é bruta, que ela não é sábia. Eu só não leio o versículo que continua. Não, eu nem só um versículo, não leu o contexto, né? E aí o que acontece? Vai vindo os desgastes, vai vindo o sofrimento. Brigas constantes. E aí entra eu vou usar essa expressão, uma seta demoníaca chamada divórcio.
divórcio? Divórcio, assim, primeiro a gente tem que lembrar que Deus é muito claro sobre o divórcio. Ele fala assim, eu odeio o divórcio. Deus não fala assim, eu não gosto do divórcio. Eu acho que não é bom o divórcio. Não, Deus deixa muito claro, eu odeio o divórcio. E o odiar é uma palavra muito, muito pesada para algo, né? Quando fala assim, eu odeio comer um determinado alimento, eu odeio ir para um determinado lugar. Porque você não quer aquilo jamais perto de você. As pessoas têm banalizado o significado das palavras. E odiar para Deus é aquilo que no meu entendimento, eu não quero que isso aconteça. Jesus falou, né? O que Deus uniu, o homem não separa. E é engraçado, esses dias eu estava ministrando e eu falei assim, gente, essa palavra tá aqui, não é porque não tinha outra para colocar, não. Deus odeia o divórcio. Não, tem na Bíblia, é essa palavra que foi encaixada aqui para isso, odeio. E a questão do que leva o casal, né, ao divórcio. O que vocês me falam a respeito da traição? O que vocês me falam, o que vocês podem esclarecer para nós e nosso público, a respeito do jugo desigual, casamento com pessoa não cristã? Vamos lá. Você está estudando um podcast, Uau, né? Traição, né? E a pessoa casou com outro não crente. E agora? Me fala agora. Quando a gente fala do jugo desigual de uma pessoa que já tem entendimento, conhecimento da palavra e se envolve, apaixona, começa a amar uma pessoa incrédula, ela sabe tudo que ela está trazendo ali dos desafios. Se tem um desafio entre cristãos, né? Se tem um casamento entre cristãos já é desafiador, entre uma pessoa que é conhecedora e a outra que é incrédula, o desafio vai ser maior. Ela sabe onde que ela vai estar entrando ali, né? E a palavra, ela fala, se você casou, se você é conhecedor da palavra, você tem que fazer de tudo para se manter casado. É orar, é buscar, e aí os desafios virão e pega sua cruz ali e faz junto. Não, mas ele vai orar para ela se converter, o Poli. Ninguém tem autonomia de mudar o outro, né, pastor? Não, eu assim, eu tô apaixonado, eu tenho certeza que esse homem é de Deus. E olha, vocês riem, né? E assim, Deus vai converter, pastor. Deus vai converter. Eu tenho fé. E aí, Rodrigo? Eu não duvido que Deus vai converter. Também não. Eu não duvido. Ele Mas é a um gente Deus tem que lembrar que maravilhoso, o... Ele é um Deus maravilhoso, né? eu não tenho dúvida que ele vai converter, mas é um processo, né? Porque quando uma pessoa, um cristão, casa com um não cristão, ou um ateu, que seja, ela tem um primeiro desafio, que é o jugo desigual. Ela tem as crenças dela, Uau. e ela vai ter que aceitar aquela outra pessoa. Na verdade, ela já aceitou. Fé diferente, ideologia diferente. Visão de futuro totalmente Uau, diferente. totalmente Qual que é o caminho E junto? quando nós falamos visão de futuro, é de vida espiritual. Exatamente. Né? Meu Deus. O cristão não tem como falar de mundo físico sem falar do mundo espiritual, né? A gente caminha junto pra gente, né? Na verdade, pra gente, no mundo espiritual acontece antes do mundo físico. Então, quando entra na questão do não crente, existem esses desafios. Essa pessoa tem que estar pedindo sempre a Deus muita sabedoria, estratégia, porque um não crente não é você recitando versículos que você vai mudar um não crente. Na verdade, você vai mudar pregando a palavra pela sua atitude, né? E muitas vezes esse não crente vai levar esse cristão para um ambiente que não é cristão, que não é um ambiente onde quer frequentar. Exemplo, né? Motel. Exemplo, uma balada, uma boate. Como que fica essa caminhada? Porque aí eu, como cristão, se eu tivesse casado com uma mulher que é não cristã, né? Ela quer ir para o lugar, eu não vou e vou deixar minha esposa, estou indo contra a palavra. Eu vou e vou deixar minha esposa se embriagar, estou indo contra a palavra. Ou eu tô levando minha vida, quero ir para o culto, quero ir para a igreja, e vai ser motivo
de briga e discussão dentro de casa, porque a partir do momento que eu tenho o meu marido e tenho que me submeter, né, à liderança dele, imagina isso para uma mulher que tem esse entendimento que o marido é a liderança da casa, ela é cristã, ela é conhecedora da palavra e o marido não. Como que ela se submete? Ela vai abrir mão das crenças dela, de tudo que ela conhece na palavra em virtude desse amigo, desse marido? Não. E nesse caso, o marido nem é um sacerdote do lar, porque ele não tem caminhada nenhuma. Ele está abrindo mão de um governo que Deus deu para ele e está deixando na mão da mulher. Não é porque a mulher é menos ou mais, é porque Deus tem muita coisa para fazer naquele casamento que ele não vai fazer completa a obra completa ali. Mas essa mulher, uma vez que ela assumiu, o Apolo diz, você pegou sua cruz, agora sim pegar sua cruz, eu tenho que ir, porque através dessa mulher que o marido vai ser santificado e os filhos vão ser santificados. Então ela não pode largar mais o arado. Certo? A mesma coisa o homem, que a gente fala, acho que é só a mulher, né, que pega casa com um homem que é não crente, acontece o inverso. Um homem não crente, um homem crente evangélico, ele casa com uma mulher não crente. E aí é esses mesmos desafios. Aí tem a situação, vou pro culto, meus filhos você não leva pro culto. Olha o choque que é pra... Vou criar o meu filho dentro da doutrina cristã. Não, não vai. E aí? Mamãe que apresenta, batiza na outra denominação. Não. Como é que vai decidir sobre Como o filho? que vai decidir sobre o filho? E assim, então tem várias formas da gente ver sobre... E existe muito, né, Poli, sobre julgo desigual. Existe muito hoje no dia. Eu confesso para o senhor, quando eu comecei a namorar com a Poli, eu até brinco que ela é crente mais tempo que eu, né? Mas para mim, eu não tinha esse entendimento. Para mim era normal, faz parte. Eu acredito em Jesus Cristo, ela acreditava em Jesus Cristo. Eu era católico antes, né? Eu acreditava em Jesus Cristo, ela acredito, né, em Jesus Cristo, mas acreditava desde sempre. Eu pensava que era normal isso. Só que quando a gente começa a estudar a palavra, aí a gente começa a ver os conflitos. Por que não pode ter o julgo desigual? O julgo desigual não tem nada a ver com religião. É questão da fé. É diretamente ligado com a fé. O caminhar é diferente. O caminhar é diferente. É relacionamento, intimidade com Deus. Deus não vai deixar eu ter uma vida promíscua e estar próximo dele. Não tem como isso acontecer. São coisas que não casam, né? As pessoas enganam, pensam que assim, eu tenho uma vida promíscua e Deus está me abençoando. Opa, é melhor você dar um passo atrás e olhar. E hoje a gente aconselha, pastor, quando as pessoas perguntam, a gente está vivendo uma cultura de cancelamento em que as pessoas têm medo de dizer a verdade, com medo do que as outras irão dizer. A gente tem que ser uma geração cristã posicionada, Exato. Que não tema esses julgamentos a partir do momento que a gente está firmado naquilo que a nossa fé professa, que é a palavra de Deus. Então, quando a gente aconselha, hoje a gente fala, olha, repense. A gente mostra para as pessoas que vêm buscar orientação conosco, quando vem os jovens, né, que têm interesse em casar, que têm os namorados que não são da mesma doutrina, da mesma religião, não são cristãos, e aí a gente vai orientar, ó, você vai ter esse problema possíveis aí pela frente. O ideal é que não se casem quando tem o julgo desigual. O ideal é que não se case. A orientação bíblica é que não se case. Procure uma pessoa, né, da mesma religião, que tem a mesma mentalidade cristã. Então, a orientação é essa. Mas existem pessoas que já estão ali casadas e tudo, aí a gente vem numa orientação diferente. Olha, vamos orar, vamos acreditar nesse Deus maravilhoso que faz maravilhas, muda cenário, muda a realidade. E vamos. E o curso Bem Casados está aí para isso, né? Uma ferramenta top demais, né, Rodrigo? E hoje a gente tem chamado até de discipulado, né? Porque a gente tem observado que as pessoas... Porque a diferença de um treinamento, né, para um discipulado é porque no discipulado é uma mudança de vida. Você vai trabalhar para mudar a pessoa, né? Na verdade, a gente semeia e o Espírito Santo faz a mudança na pessoa. O treinamento, a pessoa vem lá, absorve conhecimento e vai embora. Não, e no curso, no discipulado, não. Você absorve e põe em prática. Né? Então, todas as aulas, por exemplo, tem prática, tem dever de casa dos casais. Para eles resgatarem aquilo que eles tinham no passado. O namoro, o encontro, o voltar a namorar. Né? Porque quando a gente fala de os casais, eles esquecem isso. Antes, eu brinquei um dia no curso aqui com o pessoal, foi assim, gente, quando você namorava, sua namorada morava na Palhoça e você morava no norte da ilha. Né? Você ia, tava lá, o compromisso era 6 da tarde, você tava lá. Chovendo ou não, trânsito ou não. Alagado ou não. Né? O que mudou? Né? O que mudou? É porque você já garantiu? Não? A motivação mudou. A motivação é outra. A motivação é outra. A motivação é outra. E
que nós podemos ouvir de vocês a respeito daquela palavra que todo mundo fala, né? Meu relacionamento está desgastado. Tenho brigado muito, muitas brigas, desgaste emocional. O que você me fala, Polly? Você atende muitas mulheres assim? Ah, Polly, bate sempre no mesmo erro. E a semana passada, antes de ontem, eu tô cansada. O que você me diz? Você ouve muito disso? Essa palavra do cansaço, ela é comum tanto para as mulheres quanto para os homens. Uau. Né? As reclamações, elas são pertinentes nos dois lados, né? Tanto o Rodrigo quanto eu, a gente escuta muito. Não tenho mais alegria, não tenho mais nem prazer mais, né? E isso leva, pastor, a essas pessoas a começarem a ignorar, sabe? Como chega num ponto que já não tem mais prazer de lutar, não tem mais prazer de investir, acha que é ruim aquilo mesmo e começa a vislumbrar o divórcio como a única saída. E a gente fala com todos os casais que nos procuram. Entenda que a partir do momento que você vem buscar aconselhamento, o divórcio para você não é uma opção. Se você não assumir essa verdade para a sua vida, de nada vai adiantar o aconselhamento que a gente vai te dar, de nada vai adiantar você continuar falando que é cristã se você não estiver vivendo a verdade que a palavra te mostra. Então, quando esses desgastes acontecem, a gente vai verificar a origem desses problemas. Tem um problema de comunicação, tem um problema de descaso do parceiro, tem problemas de rede social, tem N fatores dentro de casa, financeiro, tem N fatores, tem de repente um distanciamento entre os parceiros, porque de repente já está havendo caso extraconjugal, o adultério já está ali presente, ou um flerte com o adultério, entendeu? Porque a gente fala que o adultério ele não precisa ser consumado, tem o adultério de coração também, o coração já adulterou, porque a partir do momento, antes de eu chegar a consumar o fato, eu já pensei, eu já fantasiei com outra pessoa, né? Então esse adultério ele já está acontecendo ali naquele casal. Então a gente fala que esses desgastes eles têm origem. Então vamos tratar a origem, vamos entender o que está acontecendo. E a gente sempre busca uma orientação pautada na transparência. Eu brinco com as pessoas assim, ó, você não pode ter tabu em trazer para gente o que você precisa, o que está acontecendo, o real motivo. Porque as pessoas quando vêm trazer, elas vêm cheias de isso eu vou falar, não vou me expor tanto, né? Mas quando a gente está nesse momento que o casamento precisa de uma restauração, precisa de um resgate, a pessoa fala assim, olha, eu já não tenho mais nada, já tentei de tudo. Eu falei, vamos ver se você tentou de tudo mesmo. A transparência é o melhor caminho, é o melhor caminho. Olha, não tenho mais força, não tenho... Rodrigo, alguém já te fez essa pergunta? Até quando, Rodrigo, eu vou ter que dar uma outra chance? Jesus ensinou que é 70 vezes 7, perdão. E você fala isso na lata do cara? Você fala pra ele? É a cara dele. Rindo desse jeito. Rindo desse jeito, né? Fala assim, meu filhinho, só 70 vezes 7 no dia. É porque a raiz não é só a questão do perdão, a raiz às vezes é comunicação. Porque relacionamento sexual. Às vezes a mulher não tá querendo ter sexo. Gente, o sexo é o ápice do relacionamento. Ele é o ápice do relacionamento. Só que o casamento não é só sexo. Essa é a questão, o casamento não é só sexo. Aí a pessoa não honra a esposa, ele não gera confiança para a esposa, ele não consegue ter intimidade e quer ter sexo. Eu brinco que os homens eles querem as mulheres de Provérbios 31:10, mas não são os homens de Efésios, né? 5:25 que tem que dar a vida pela esposa. Não. Então eles ficam esperando nessa expectativa de ter essa mulher que a Bíblia mostra como uma mulher virtuosa, né? Mais valiosa que os rubis. Agora, são realmente o homem merecedor dessa confiança da mulher falar assim, eu quero me colocar debaixo da mesma missão desse homem porque eu confio demais. Eu tenho a proteção dele, eu vislumbro nesse homem um líder que eu quero me submeter, porque a gente fala que liderança ela é conquistada, a gente precisa admirar o parceiro. Da mesma forma que o homem, muitas vezes, quando ele vem reclamar do desgaste, dessas questões que as mulheres também reclamam, é porque a mulher já não está sendo a parceira, já não está tendo a confiança ali na mulher. E a mulher precisa ter no marido que é a segurança de se submeter. Então é muito difícil quando essas visões estão distorcidas. A gente fazer o casal, porque ele pega com os homens, eu pego com as mulheres, né? Fazer esse casal virar a carinha um pro outro de novo, se redescobrir, se apaixonar. A gente fala assim, quando você começou a namorar com essa pessoa, o que você valorizou nela?
Aí o senhor vai buscar, né, o resgate, né? E às vezes o esfriar, as pessoas acham que é motivo para divórcio. Tem duas formas na Bíblia a Bíblia autoriza duas formas de divórcio. A primeira é se o cônjuge morrer, né? O pastor Cláudio Duarte até brinca, né? Então vamos fazer uma oração pro cônjuge morreu. Você morrer, né? Porque o seu cônjuge não, mas você morrer. Até que a morte separe. Isso. Ou por relações ilícitas, que Jesus autoriza. Mesmo assim, perdoe primeiro. Mas vamos lá. Paulo diz que é por causa da cerviz do coração. É a dureza, né? Dureza do coração. Que é o que veio do Velho Testamento. Né? A carta de divórcio ela foi dada por causa da dureza do coração do homem. Moisés por causa da dureza do coração do homem. Mas se a gente voltar lá no passado, a gente entende. Porque imagina a mentalidade do homem naquela época, se o homem quisesse se separar da esposa e ele não pudesse. Naquela época, o pessoal, os seguidores de Moisés, né, na verdade, que seguiam as leis do Velho Testamento, elas eram muito rígidas. Então, se Moisés falou com eles que não poderia separar, nem permitisse carta de divórcio, vamos imaginar nós três aqui. O que ia acontecer com esse homem? Ele ia largar essa mulher para o canto, ia maltratar essa mulher. E a mulher com fama de repudiada. E ela com fama de repudiada. Porque se ela fizesse algo errado, a culpa era dela, porque ele continuava casado. A dureza do coração do homem. Do coração. Então, Deus deu essa abertura da carta de divórcio. Até que Jesus foi confrontado, né, pelos fariseus por causa disso. E ele falou. Eu levantei o assunto. E Jesus falou. A não ser que seja por relações ilícitas, adultério, né? Você não... Ilícito sexual, né? Ilícitas sexuais, você pode separar. Mas primeiro, perdoe. Porque, outra coisa, né, gente? O perdão aqui na Terra tem um poder muito grande no mundo espiritual. Porque quando você perdoa alguém, seja por traição, perdoa alguém, você está se desvestindo de você. Você está largando tudo aquilo que te machucou, te maltratou, para poder obedecer a Deus. Negando a si assim. Negando a si mesmo. Então, nobre, né? É muito nobre. Agora, se o esposo traiu uma vez, a mulher e continua ali, realmente não tem como seguir. Não tem como seguir. Né? E as pessoas perguntam muito disso, tá, pastor? Né, Paulo? Pergunta muito sobre, eu posso separar? Mas se eu separar, porque nunca esfriou, o amor acabou, não. Não tem casamento bom o suficiente que não possa ser melhorado. E não tem casamento ruim o suficiente que não possa ser restaurado. Né? A gente fala muito sobre assim, ó, imagina que você está numa estrada, seu casamento entrou em crise. É a mesma coisa de você estar numa estrada, se pegou a estrada e não deu manutenção no carro. Não cuidou do carro e pegou a estrada. O carro caiu ribanceira abaixo. Né? O que vai precisar? Precisa do corpo de bombeiro, precisa de ambulância, precisa de guincho. Precisa de uma infraestrutura muito grande, porque o resgate é difícil. Só que as pessoas têm que entender isso, porque o resgate é difícil. O resgate demora. O resgate tem que esperar outras pessoas chegar. É trabalhoso. O resgate é trabalhoso. O resgate teve ferida. A ferida tem que ser curada. Porque no relacionamento, quando entra em crise, ele tem que ser curado. Demora. Não é, só que tem que confiar em Deus. Por isso que a gente, voltando até lá na primeira pergunta, por isso que o casamento ele não foi instituído para ser de duas pessoas. O casamento ele é instituído para ser de três, cordão de três dobras. Fortalecido no Senhor. Fortalecido no Senhor. É o marido, a esposa e Deus, sempre. Nós estamos aí no ano de 2024. Vamos falar um pouco do que o povo sempre fala. Tempos modernos, pastor, mudou. Mas tem um assunto que a gente sempre ouve as pessoas comentarem, e eu queria que vocês conversassem um pouquinho com a gente a respeito disso. Inversão de papéis. Ai. Eu falo, você fala. Pode começar. Inversão de papéis. Deus estabeleceu o homem para tal e a mulher para tal. Pastor, mas não é mais assim. Não é mais assim. Isso acontecendo num lar cristão, mesmo, né, a família servindo a Jesus, como que uma esposa lida com uma situação desta? Que o homem não está cumprindo o papel dado a Deus por ele, ou dado a ele por Deus, Polly. A gente tem que entender a circunstância dessa casa. Por exemplo, se o homem ele não está cumprindo ali a liderança, né, que Deus deu a ele para cumprir dentro da casa, a gente vai ver, é porque ele está sendo omisso? É porque ele não está sabendo se posicionar? É porque ele está sendo conivente com uma mulher que de repente teve uma criação
para ser mais forte, para tomar mais à frente, tomar mais iniciativa, e para ele é confortável assumir isso, e aí quando dá algum problema ele vem jogar na cara como se isso fosse um problema, mas que para ele está sempre confortável sendo solução. Verdade. Né? Então a gente vê hoje uma geração de mulheres muito fortes, com criações muito fortes, vindas do mundo, dessa sociedade que a gente tem vivido. A gente tem aí muita influência também do feminismo, né, que acabou deturpando um pouco do papel da mulher, e aí para ter esse resgate, esse entendimento é um pouco mais penoso, mais custoso. A mulher resgatar a feminilidade dela hoje está sendo um desafio muito grande. Muitas querem, mas é difícil fazer esse caminho de volta, sabe? De entender o que Deus realmente fez ela para ser. O mundo está dizendo para a mulher, o feminismo está dizendo para a mulher que a Bíblia é uma Bíblia machista, né? E aí, se a mulher não tem entendimento, quando ela volta para a palavra, ela fala: gente, como assim machista? Se eu estou vendo uma proteção da mulher aqui o tempo todo. As mulheres com Jesus, Deus cuidando da mulher, Deus protegendo a mulher, Deus colocando a mulher sobre a liderança do marido, Deus preparando esse marido para se colocar na bala para ela, né? Pular na frente para ela, protegê-la, assim como Jesus faz pela igreja, né? E a gente tem visto que esse posicionamento dos homens nessa questão da omissão, mulheres com uma masculinidade muito forte, oriunda dessa criação, de repente, de pais que criaram, falaram assim: olha, não quero ver você dependendo de ninguém, tudo, porque via os homens como eles estavam, né? Sim. E aí fica essa omissão masculina. Ou então, mulheres que não sabem se colocar debaixo do papel de liderança, que cansa. E eu falo para toda mulher que estiver me ouvindo agora: se você é muito forte, se você tem aí a síndrome da Mulher Maravilha, né? Achando que tem que ser a líder da sua casa, tá errado, repensa, porque você vai cansar. E fazer o caminho de volta é mais difícil e mais doloroso para você. Entenda que você pode sim ajudar o seu marido a tomar a posição de liderança, impulsioná-lo e caminharem juntos ali lado a lado, sendo realmente uma mulher, como o senhor falou, a sábia que vai edificar o lar. Porque não é feio e não é demérito, pastor, eu falar com as pessoas que eu estou debaixo da mesma missão que o Rodrigo. Eu ter o Rodrigo como líder da minha casa. E essa pergunta ela é muito forte para mim, porque nós dois temos a liderança muito forte. Então eu falo com propriedade sobre esse papel, porque no meu tempo ali, né, dentro da regência do mundo, enquanto eu não estava debaixo da regência do Deus que eu sirvo, era muito fácil eu me empoderar e falar: se não der certo, depois separa, eu não preciso de homem. E aí com isso eu só estou diminuindo, e depois eu quero um marido que seja romântico, que me abra portas, que me manda flores, que seja o cabeça da minha casa. E eu não estou permitindo isso, entende? E da mesma forma, os homens, que aí você vai poder falar com mais propriedade do que eu. A gente tem visto uma geração de homens muito omissos, sabe? Os homens têm medo. Os homens têm medo. Eu percebi isso. Tá bem claro que os homens estão com medo de assumir um papel. Alguns gostaram, né? Gostaram que as mulheres assumiram o papel. Exemplo acontece, acho que em toda deve estar acontecendo isso. Acho que muita casa de quem vai assistir a gente vai perceber. O filho pede uma coisa, o pai vai lá e vê com a sua mãe. Fala com a sua mãe. Fala com a sua mãe. Porque não quer se indispor. Porque não quer se indispor com o filho, não quer tomar a decisão. E o homem tem que tomar a decisão. Esse foi o governo que Deus deixou para ele. Quando a Polly comentou sobre machismo, quem fala que a Bíblia é machista não leu nada da Bíblia. Exato. Né? Porque ele só leu aquela parte que fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. Mas ele esquece de ler a parte onde que fala que o homem tem que amar a mulher assim como Jesus ama a igreja. Sim. E Jesus chegou e falou: numa mesa, quem é mais importante, quem está à mesa ou quem serve? Os discípulos falaram: quem está à mesa. E Jesus fala: eu sou quem serve. Né? Isso é um homem. O homem tem que servir a esposa. O homem tem que garantir que a esposa esteja pura e imaculada. Isso é um papel muito forte para o homem. A autoridade espiritual no lar, assim, de estar fazendo petição, é do homem. Então, esse é um governo, o homem quer se sentir importante. Mas diante de quem ele é o mais importante, ele não está assumindo o papel, que é diante de Deus. Mas o que você me diz de homens que as mulheres não deixam eles terem o cajado na mão? Por exemplo, pastor Rodrigo, Polly, eu sempre em uma situação de acertos, de exortação, eu nunca tenho a última palavra. É sempre ela nunca deixa eu dar a palavra final. Ou, né? Eu tenho dificuldade nessa área, eu sei da minha limitação.
isso é uma brecha também, Rodrigo, o que você me diz? É uma brecha e ele tem que conversar com a esposa. Ele tem que conversar. Ele tem que conversar. Mas ela não deixa, Rodrigo. Não. Tem. Uma coisa é ela não deixar na frente das pessoas, outra coisa é ele chamar ela no particular e falar assim, nós temos que conversar e resolver um problema. Relacionamento. Isso está sendo um problema na nossa relação. Ah, tá. Preciso Verbalizar. conversar com você porque tem uma situação que eu não estou confortável. É isso? Exato. Se os Com dois- amor, com carinho, não com grosseria, né? Não porque a palavra fala que eu sou o cabeça, não é assim que Não. resolve, né? O homem, o que a Paula citou, o homem tem que conquistar a esposa, os dois têm que se conquistar. Agora, a mulher busca confiança no homem. Uhum. Segurança. Se ela não tiver segurança no homem, a mulher não vai respeitar o homem. Então se o cara chega, aquele cara que toma decisão, vou usar a expressão que um banana, né? Mas assim, se o cara não toma decisão, a mulher fica esperando, ele não toma decisão, se a decisão tem que ser rápida, a mulher vai assumir o papel dele. Porque ela tem que tomar, alguém vai ter que tomar a decisão. Mas não seria prudente ela chegar e falar pra ele, vida, amor, não sei, a gente precisa conversar sobre uma situação que precisa ser resolvida. O que você me diz isso? Ele deveria conversar. E eles conversam? Na maioria das vezes não conversam. Não. É o problema da comunicação que a gente É falou, que é um problema recorrente para esse e para outros tantos temas de crise nos casamentos. Só no Pais e Filhos esse assunto deve ser polêmico, né? Meu pai não fala comigo. Eu vou conversar com ela deve ser no Pais e Filhos, deve ser louco esse tema também. E a gente fala muito dentro do Pais e Filhos, né? Que vocês não podem discutir na frente dos filhos. Por quê? Às vezes a gente teve até uma situação em casa essa semana de eu ter um posicionamento com o filho, o Rodrigo não concorda, e como que a gente tem que resolver? Depois chama no particular e tratem os dois, mas nunca desmoralizem na frente do Morre filho. o assunto ali. Morre ali, você engole que você não concordou, mas né? não mostra pro seu filho que você discordou, Certo. porque senão você vai acabar o quê? Validando o erro dele Validando. e desmoralizando o seu cônjuge. E eu vou falar aí, o filho não esquece. Não. Não esquece. Eles não esquecem, eles pegam, guardam e depois... Né? E nesse caso, pastor, como é tratado ali da questão do homem, né, que não consegue assumir liderança porque a mulher é muito forte, precisa sim dele chamar a parte que está se sentindo ofendida, a parte que está se sentindo diminuída, o que vê ali o problema, porque de repente para a mulher não está sendo nenhum problema. De repente ela ainda é essa que não acordou, que ela vai cansar desse pulso todo, porque chega um momento, e aí eu tenho vários relatos de mulheres falando, eu cansei, não toma posição aí, não faz nada, é um banana. Mas você deixou? Mas nunca deixou o homem. Você sempre quis assumir esse papel, agora que você está querendo que ele cresça, como é que ele vai crescer? Ele também já se acostumou ali para que vocês estejam casados. Então você não tem um culpado, tem os responsáveis, né? Então é preciso o homem chamar a mulher e falar para ela, olha, eu não estou gostando dessa situação, você vem tirando minha autoridade, eu sou a cabeça, preciso que você me respeite. Precisamos alinhar. Nós estamos convergindo para o mesmo destino que é um casamento, segundo a vontade, a orientação de Deus, e a gente precisa corrigir essa rota aqui. E aí os dois precisam estar na mesma página, falando em amor, mas falando de forma que entenda, porque às vezes eu falo, de repente o Rodrigo não entendeu, eu preciso mudar a forma de falar, falo de novo, porque a gente precisa trazer os dois, garantir que estão na mesma página. É o momento de se falar, um exemplo, você citou o Rodrigo. O Rodrigo chega cansado, e você precisando falar. Aí você já conhece o Rodrigo. O Diego não tá legal. Ele vai tomar um banho dele, vai jantar, vai assistir um filme depois. Diego, preciso conversar. Essa sabedoria, né? Esse discernimento, né, para ter uma evolução no diálogo, né, Paulinho? E eu falo, pastor, dentro disso que a gente está conversando, os casais eles têm que ter habilidade em fazer acordos, que eles não criam isso. E quando eles descobrem esse caminho é maravilhoso, porque tudo flui. Eles falam, vamos começar a fazer acordos. Cada um fala aquilo que não está gostando, chama para uma conversa franca e fala, olha, nesse momento nós vamos conversar, nada do que vai ser falado aqui vai ser motivo de briga, a gente já decreta isso, vamos ter uma conversa madura sobre o nosso relacionamento. E aí eles vão começar a criar o quê? Acordos. Olha, quando eu estiver, se for o problema do filho, quando eu estiver falando, se você não discordar de mim, ok, me dá um toque. Depois a gente conversa longe para que você não tire a minha moral, não tire ali a minha autoridade em cima do filho. Olha, se eu estou tirando a sua liderança, né, você me chame, me fale, me dê uma sinalização para que a gente possa conversar. E aí eles vão começando a fazer o acordo entre os dois e flui maravilhosamente bem. E se não tiver, e mesmo assim, eu conversei com a esposa, conversei com meu esposo, não resolve, busca aconselhamento.
Né? E aí, sobre aconselhamento, a gente tem um recado muito importante para dar para todo mundo. Pode dar. Casado busca conselho com casado. Verdade. Casado não busca conselho com solteiro. A gente vê muitos casos de pessoas casadas buscam conselho com solteiro. Solteiro recomenda o quê? Separa. E casados sábios, né? Sábios, Porque não adianta você também buscar aconselhamento com pessoas casadas que estão levando a vida cheia de briga, cheia de confusão, que não sabem orientar ninguém. Então a gente tem que buscar até os reais conselheiros, aqueles casais que a gente admira, que a gente vê que realmente vivem uma vida na palavra, que vão saber ser imparciais para poder orientar. Exato. Porque se não for um casal, se você buscar conselho com quem não é maduro, você vai piorar seu casamento. Com certeza. Vai crescendo o problema e fica fora de controle. Bom, nós estamos num podcast na Igreja Batista da Lagoinha aqui em São José, e a internet, né? A internet favorecendo a divulgação do nome de Jesus, do reino de Deus, e trazendo soluções e pontuando o que pode se acontecer se você entregar o seu casamento nas mãos do Senhor e buscar ajuda também no Bem Casados. Falando em internet, vamos lá, né? Eita! Os impactos, os traumas, meu Deus, as loucuras que acontecem dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, com essa ferramenta tão importante, que flui a nível assim, de trazer grandezas para a nossa vida, mas, inclusive, né? Peguei o meu marido assistindo vídeo pornográfico. Uau! O que você me fala, Polly, numa situação dessa? O que você faria, Polly? Primeiro, a gente imagina aquela cena de falar, eu vou brigar. Não, mas eu imagino uma mulher que pegou o marido assistindo pornografia, o quão humilhante para ela é isso, sabe? Porque ela fala, poxa, ele está buscando ali coisas que de repente ele não tem em mim. E mulheres têm muito problema de baixa autoestima, né? De repente ela vai achar que o problema está com ela, que está no corpo dela, ou que ela não está satisfazendo o marido de forma suficiente. Então, assim, e podem ser N fatores, né, que levem o marido a fazer essa busca. Mas é humilhante. Com o Rodrigo, se eu pego o Rodrigo, meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Acho que eu chamo para um gabinete com o senhor, agora no meu nível de maturidade. Jesus, Senhor. Não, na minha casa eu creio que nós estamos blindados em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Mas eu oro e desejo do fundo do meu coração para que nenhuma mulher precise passar por isso. Mas a gente sabe que muitas passam. Então, que tenha maturidade para chamar para uma conversa franca também. Porque de repente o marido está precisando de ajuda, sabe? Mulheres, é difícil, mas não olhem com esse olhar logo de... o problema é comigo. Não, olhe como um olhar de, opa, se meu marido está buscando, ele está com um problema. Não olhe como você seja o problema, não. Porque pode ser que seja um problema na qualidade da atividade sexual, pode ser um problema, de repente, de comunicação, o casamento pode não estar ali fluindo tão bem, pode ser. Mas busquem o real motivo dessa busca do marido pela pornografia, porque não é só o homem não, tá, pastor, que busca pornografia, não. Nós temos um índice gigante de mulheres que também estão aí recorrendo à pornografia, achando que sensualizar, colocar essas roupas, que a gente fala como roupas vulgares e tudo, é uma forma de ser atrativa para o marido e não é. Então, assim, e acabam buscando também as mulheres a pornografia como uma válvula, como uma fuga. E quando a gente vê a pornografia, a gente vê como questões emocionais. Pode olhar o passado, pode olhar a criação, pode buscar lá atrás o que essa pessoa que está recorrendo à pornografia viveu, porque de repente tem ali questão de abuso, de repente questão de presenciar brigas familiares. Tem muitas questões que um bom terapeuta, um bom psicólogo ou um bom aconselhamento dentro da igreja, um aconselhamento pastoral, com a liderança, vai poder ajudar. Porque a gente precisa, nesse caso, tratar as causas do problema. Porque às vezes o homem ali, quando for a situação da mulher ter pegado o homem ali, mas ele também está sofrendo, porque muitos se sentem sujos, consomem e depois estão ali se sentindo culpados, imundos, e como que se libertar disso? Então precisa de um apoio, precisa de uma mulher muito sábia nesse lado, para poder auxiliá-lo. E o homem ter coragem de falar, né? Porque isso aí impacta no relacionamento sexual dos dois. Eu ia te fazer essa pergunta, Rodrigo. Ele tem a capacidade de buscar pornografia,
vídeos e etc, masturbação, e não procura a esposa para fazer amor, para dar prazer para ela, para viver esse relacionamento tão lindo que Deus deixou para nós. E te veio alguma coisa na mente? Você já viveu isso já com alguém? O que você me diz? Não, isso acontece muito. Homem que é envolvido com pornografia não ter desejo pela esposa. Não fazer não sexo ter com a desejo. esposa. E começa a ter comparativo, né? Às vezes o cara teve lá 2, 3 filhos. Uma mulher que teve 2, 3 filhos, na grande maioria das vezes, não é a mesma mulher que ele começou a namorar com ela. E quando ele começa a ver pornografia, ele começa a ter comparação. Ele começa a fazer comparação. Ele olha para a esposa dele e começa a ver a esposa como se querendo imaginar a mulher que ele viu do vídeo pornográfico. Só que um cristão, ele tem que lembrar que Jesus falou assim, não é você ter só relação sexual que você traindo a sua esposa. Se você olhou e pensou, você já é uma traição. Se você olhou, já cobiçou, você já traiu. Cobiçou, você já traiu. Desejar uma mulher. E como essa Bíblia é machista? Então, né? Bom, gente, o nosso tempo acabou. Que pena, que pena. Eu vou falar de novo. O nosso tempo acabou. E esse podcast inaugurou a nossa volta, o nosso retorno com o podcast da Igreja Batista da Lagoinha. Tem muita coisa linda para acontecer. Gente, pro próximo, nós vamos falar sobre finanças, nós vamos falar sobre sexo, nós vamos falar sobre assim, muitas coisas lindas, algumas queixas que esposos têm com esposas e vice-versa. Se eu fosse você, eu ficava antenado aqui no nosso canal do YouTube para você saber qual vai ser a próxima etapa aí do Rodrigo, da Poli e da Poli do Rodrigo, falando com a gente sobre casamento à luz da Bíblia. Para finalizar, Rodrigo, deixa uma mensagem para os nossos homens aí que estão assistindo a gente. Eu gosto de falar muito assim para as pessoas, né? Se a gente não entender a relação de pai e filho, a gente jamais vai entender a relação de Deus conosco. Se a gente não entender a relação do esposo com a esposa, a gente jamais vai entender a relação de Jesus com a igreja. Então é isso que eu deixo para as pessoas. Quem é casado, busque entender bem, tratar bem, homens, tratar bem a sua esposa, esposas, honrarem bem os seus maridos, cuidar bem, porque senão você jamais vai entender o amor de Cristo com a igreja. É isso que eu deixo para todos. E você, Poli, que recado legal que você deixa para as mulheres que estão nos assistindo hoje? Olha, eu falo que se você está vivendo, né, um problema no seu relacionamento, se você acha que já tentou de tudo, que não tem mais solução e vê o divórcio como opção, já declara que o divórcio não é uma opção para o seu casamento, que nós cremos num Deus que muda cenários, muda a realidade. Então, busque um aconselhamento sério com pessoas que vivem realmente a palavra e que vocês vão ter aí uma orientação. Nós temos visto Deus mudar muitas realidades dentro do Bem Casados, que é onde nós temos a oportunidade de trabalhar, mas eu acredito que essa mensagem vai chegar no Brasil inteiro, né? E a gente tem bons aconselhadores aí, conselheiros, né? Na verdade, bons conselheiros aí a nível de Brasil, que podem auxiliar vocês a entrar nessa rota aí de conversão para o casamento que Deus quer que vocês tenham. Amém. Gente, meu agradecimento. Rodrigo, que Deus continue te abençoando, te usando. Amém. Um prazer ter você na nossa equipe, sendo canal de Deus, sendo boca de Deus. Poli, e Jesus continue te abençoando. Amém. É uma honra, é uma alegria estar com você. A gente aprende muito. E você sempre atento aí no nosso canal, porque tem coisa linda para Deus fazer em nós, através de nós, abençoando você e todos que estiverem aí em sua volta, na sua casa, na sua família. Que Jesus te abençoe grandemente. Um beijo no seu coração e até a próxima.